Olá, seja muito bem-vindo ao meu podcast. O meu nome é Teresa Silva e eu sou empreendedora e ajudo também outras empreendedoras a se libertarem de medos, de inseguranças, de crenças limitadoras relacionadas com o dinheiro, com o sucesso, para que consigam alcançar próximos patamares financeiros no seu negócio online. 4 dígitos mensais, múltiplos 4 dígitos mensais e através de um método em que tu não precises trabalhar mais horas. Então aqui vem conhecer os bastidores do negócio online e vem conhecer como é que tu podes fortalecer o teu mindset e teres um mindset de sucesso. Olá, seja muito bem-vinda a mais um episódio e neste episódio eu vou partilhar contigo um pouco mais sobre a minha história pessoal. Vou partilhar contigo como é que eu me tornei coach, como é que eu me permiti, não é, descobrir esta área do desenvolvimento pessoal e, no fundo, como é que eu me apaixonei por esta área do desenvolvimento pessoal, das terapias holísticas, portanto, das terapias energéticas, como é que eu cheguei até aqui. E uma das principais perguntas que muita gente me coloca é a seguinte: Teresa, tu sempre quiseste ser coach? Tu sempre quiseste trabalhar na área do desenvolvimento pessoal? E eu respondo sempre, não, nada a ver. Eu recuando aqui um bocadinho na minha vida, não é? Portanto, na minha infância, eu lembro-me que quando me perguntavam o que é que tu queres ser quando fores grande, o que é que tu queres ser, qual é que é a profissão, eu dizia sempre, eu quero ser cantora, eu quero ser cantora, ou então eu quero ser atriz, mas não tinha nada a ver nem com a área da saúde, nem com a área do desenvolvimento pessoal, portanto, eu sempre quis, no fundo, seguir aqui a parte das artes. Eu sempre gostei muito de me expressar. Eu era uma criança extremamente tímida. E eu sei que pode não parecer hoje em dia, mas sim, hoje em dia também ainda sou muito tímida. Se estiveres comigo num convívio e tudo mais, e se eu não conhecer bem as pessoas, eu sou muito, muito tímida. Mas pronto, isto para te dizer que lá atrás, eu como era muito tímida e reservada, era uma criança que não falava muito, eu não expressava o meu ponto de vista, eu era muito quietinha, muito sossegada. Então, eu acho que o facto de eu gostar das artes e de me expressar através de uma personagem, expressar-me através de uma canção, o que quer que seja, era quase como se fosse um refúgio. Era um refúgio para eu conseguir me expor, para eu me conseguir expressar naquela altura. Então eu lembro-me que eu ia para o quintal da minha avó e eu começava a cantar. E na altura eu começava a cantar e eu acho que toda a rua me ouvia a cantar. Ou seja, eu não tinha vergonha nenhuma. Mas eu pensava que estava sozinha no quintal e que ninguém me conseguia ouvir ao mesmo tempo. Ou seja, eu gostava de ser invisível, mas ao mesmo tempo, olha, se eu estava na minha bolha, eu não me interessava em quem é que estava a ouvir, quem é que não estava a ouvir, ok? Eu depois também sempre gostei muito da parte de ser atriz. Eu lembro-me que quando eu era pequena, eu e os meus primos, naquelas festinhas, na festa de aniversário, numa festa de Natal, quando a família se reunia e também mesmo em outras situações, quando eles vinham à minha casa, eu gostava muito de brincar às peças de teatro e nós fazermos peças de teatro. Na altura eu tinha assim uma câmara fotográfica e eu adorava pôr a câmara no modo vídeo e gravar com a minha prima assim algumas peças de teatro. Então, imitar personagens, entrar noutras vidas, não é? Portanto, acho que sempre foi aqui um refúgio muito grande em que eu usava as artes para me expressar. Depois, mais tarde, curiosamente, eu comecei a entrar numa filarmónica, toquei requinta, que é parecida a um clarinete, durante 7 anos. Fiz teatro também num grupo mesmo mais profissional durante 6 anos, em que nós fazíamos mesmo peças de teatro e vendíamos bilhetes e tínhamos mesmo uma estilista que nos fazia as roupas, preparávamos durante 3 meses, 4 meses para conseguirmos pôr uma peça de teatro em palco, nós cantávamos, nós fazíamos mesmo teatro. Então tudo isto também me foi ajudando muito a quê? Eu aprendi muito, muito com estas atividades extracurriculares. Eu aprendi muito, principalmente aqui na questão da música, desculpa, principalmente aqui na questão da música, deu-me muita disciplina, trouxe-me ao de cima aquela questão de
para nós conseguirmos ter sucesso em algo, nós vamos precisar repetir, vamos precisar treinar. Eu lembro-me que quando tinha uma pauta nova, quando tinha uma música nova, que eu não tocava aquilo logo e já, de forma fantástica pela primeira vez. Não, eu tinha que repetir, tinha que treinar várias e várias vezes. Aquilo tinha que fazer parte da minha memória muscular. Os meus dedos tinham que ganhar o hábito de tocar aquela sequência, não é? E muitas vezes eu dava por mim a tocar músicas mesmo, já sem uma pauta, porque eu já sabia aquilo de cor e salteado. Porquê? Porque quando nós começamos a repetir algo de forma muito, muito frequente, os nossos músculos, as nossas células ficam programadas para repetir aquela sequência. O nosso inconsciente absorve aquilo, não é? Costuma-se dizer que hoje em dia nós já não pensamos em como é que temos que lavar os dentes. Se calhar no início tu tinhas que pensar em como é que tu tinhas que lavar os dentes, mas agora é automático e quando se torna automático, torna-se num hábito e significa que o nosso inconsciente absorveu aquilo e que já não temos que fazer tanto esforço ou pensar tanto para realizarmos aquela tarefa. E isto foi-me acontecendo com a música, com o teatro, o facto de no início termos aquelas falas todas, ai meu Deus, como é que eu vou agora decorar estas falas todas? E realmente com a repetição, aquilo, não é? Tornava-se mais fácil. Então a música ensinou-me esta questão da dedicação, esta questão da disciplina, esta questão da repetição, que era super, super importante. Na altura foi muito giro, aqui na questão da música, porque na altura eu, quando escolhi entrar na Filarmónica, eu escolhi tocar clarinete. Eu não sei se tens esta noção, mas a requinta, a flauta e tudo mais são instrumentos que fazem solos. Os clarinetes muitas vezes também fazem, mas se existe uma requinta ou uma flauta, tecnicamente eles é que vão fazer os solos nas bandas filarmónicas. E então eu lembro-me que eu queria tocar clarinete, mas de repente as pessoas que estavam lá na Filarmónica, quando eu disse que eu queria tocar clarinete, elas olharam para mim e disseram assim: ah, tu és pequenino e tal, olha, sabes o que é que te ficava bem? Uma requinta. E eu, o quê? O que é isso de uma requinta? Eu não faço a mínima ideia. Então depois percebi que realmente era um clarinete mais pequeno, só que tem um som mais agudo e é um instrumento mais difícil de se tocar e ao mesmo tempo é um instrumento que, na falta de flautas e tudo mais numa filarmónica, é aquele instrumento que vai fazer o solo. Ou seja, a banda toda começa a tocar assim mais baixinho e a requinta, não é? Faz lá assim um solo e sobressai no meio da música. E eu fiquei extremamente assustada. E eu, mas porquê que me estão a dar a mim uma requinta? E na altura eu não percebi, mas depois vieram ao de cima aqui outras aprendizagens no sentido de me expor. Eu sinto que na minha infância, apesar de eu ser muito reservada, muito tímida, eu sempre tive aqui coisas que de alguma forma me prepararam para aquilo que eu estou a fazer hoje. E é por isso que eu te estou a contar estas histórias, porque hoje, não é? Eu tenho aqui um dom de comunicar, eu tenho um dom de me expressar, eu consigo projetar a minha voz, eu consigo comunicar através da minha voz e estas pequenas coisinhas foram-me preparando para isto, foram-me preparando para eu também assumir o meu palco, não é? Eu sou leão, sou do signo leão, então eu tenho muito aqui esta necessidade de brilhar, de assumir o meu palco, mas sempre fui assim um leão tímido, não é? Sempre fui, mas eu não quero assim, quero ser invisível, não quero brilhar. Mas eu estava a ir contra a minha essência, então eu acho que a vida sempre me foi empurrando para esta questão de assuma o teu palco, podes brilhar, podes vir cá para fora, podes te expressar. Então na altura deram uma requinta, eu depois também comecei a fazer solos, então eu tive que resgatar uma grande confiança dentro de mim, principalmente naqueles momentos, porque passavam-me várias coisas pela cabeça. Quando eu tinha que fazer estes solos, eu às vezes tremia, eu às vezes ficava mesmo muito, muito insegura. E será que eu vou conseguir tocar esta música do início até ao fim sem nenhum erro pelo meio? Será que eu sou suficiente? Será que eu vou conseguir ser ouvida? Será que eu vou corresponder às expectativas do meu maestro, das pessoas que me estão a ouvir? E eu depois também tive que incorporar aqui uma mensagem que hoje em dia também trago para mim, que é, eu estou a fazer algo em que as pessoas, ou a maior parte das pessoas que me está a ver, tem pouco conhecimento relativamente àquilo que eu estou a tocar, àquilo que eu estou a fazer. Então, se eu sei mais do que elas, eu consigo pôr isso cá para fora
improvisar, continuar e mesmo que alguma coisa corra mal, muitas vezes as pessoas nem davam por isso. Então eu comecei a perceber-me e a interiorizar aqui este pensamento que é: basta eu saber um pouco mais do que elas, eu estar confiante, eu saber improvisar, que as coisas depois vão correr bem. Porque às vezes o que é que acontecia? Eu sentia-me altamente insegura, falhava uma nota, tremia ali numa nota, portanto, e sentia-me um desastre. O meu maestro reparava, a banda reparava, mas, adivinha, as pessoas reparavam? Não, as pessoas que nos estavam a ouvir davam-me os parabéns e diziam que foi incrível, tiveste muito bem. E eu, a sério? E então isto hoje também me ajuda muito, porque às vezes nós ao fazermos lives, ao gravarmos vídeos, ou até mesmo nas nossas sessões com as nossas clientes, quantas vezes é que se calhar eu já não disse alguma coisa mal, ou se calhar não completei o meu raciocínio, ou se calhar esqueci-me de dizer uma coisa, mas o importante é realmente o geral, a forma como nós dizemos, a confiança que passamos e aquilo que a pessoa está a precisar de ouvir. E às vezes é desnecessário, não é? Querermos ser perfeitas e querermos dizer tudo e mais alguma coisa, ou sentirmos que, porque eu não sei isto, então eu não tenho assim tanto valor, e nada disso. Ou seja, nós temos que ser transparentes, sinceras, confiantes e dizer aquilo que nos vem no momento. Então eu percebi muito isto e também isto ajudou-me na parte das lives, em que mesmo ao fazer lives com o método, mesmo ao ir para as lives e estar a tremer, estar nervosa, estar estressada, as pessoas do outro lado não percebiam. Porquê? Porque eu já tinha esta ferramenta dentro de mim, esta preparação de eu vou dar o meu melhor. Mesmo que eu tenha muito, muito medo, mesmo que o meu coração comece a disparar, eu sei que consigo mostrar cá para fora uma postura confiante, porque é isso que importa. Então, quantas e quantas vezes é que tu se calhar também já não passaste por isto? Tens muito, muito medo dentro de ti ou sentes alguma insegurança, mas consegues manter uma postura confiante e do outro lado as pessoas adoram. As pessoas enviam-te mensagens e feedbacks a dizer que foi incrível aquilo que tu partilhaste. Então é importante nós agirmos apesar do medo, e a música também me trouxe isto, que é: não é quando eu eliminar o medo ou eliminar a minha insegurança que eu vou conseguir estar confiante e brilhar. Não, pelo contrário, eu vou agir apesar do medo e vou conseguir brilhar, porque eu sou corajosa. Então eu sinto que a música lá atrás ensinou-me muito, muito isto, que é coragem. Coragem não é a ausência de medo. Coragem é eu ir apesar do medo, eu entrar em ação e mostrar uma postura confiante, e se eu tiver de improvisar, eu vou improvisar. E então foi muito giro ver aqui todas estas aprendizagens que eu fui tendo ao tocar requinta, esta questão da disciplina, da dedicação, do agir apesar do medo, do passar uma imagem confiante, independentemente daquilo que eu estava a fazer, não é? Não ser também demasiado crítica comigo, porque eu sou um tipo, a nível do enneagrama, eu sou perfeccionista do enneagrama, então para mim uma falha, um erro pode-me abalar e pode ser extremamente desastroso. Então eu também tive de aprender a lidar com isso. Não é para eu falhar numa nota, não é para eu falhar aqui ou ali que eu sou uma desgraça. Não, ok, está tudo certo, da próxima vez eu vou corrigir, da próxima vez vai ser melhor, ok? A música também me ensinou isto, que é: não é para eu falhar uma vez que da próxima vez eu não possa tornar aquilo ainda mais perfeito. Aliás, muitas vezes é na falha que nós vamos crescer, é na falha que nós vamos perceber: ok, eu precisava de trabalhar mais sobre isto, eu preciso de treinar mais, ou eu preciso de pedir ajuda. Porque é que eu não vou pedir ajuda a pessoas que já têm mais experiência do que eu, ao meu maestro? Então, tudo isto, não é? Ensinou-me estas questões mais mentais, e que me ajudam hoje em dia no trabalho que eu faço. E o teatro, exatamente a mesma coisa. O teatro também me ajudou muito, principalmente a projetar a minha voz. Eu lembro-me que eu sempre fui uma pessoa que se calhar falava para dentro, não é? Eu não era muito de projetar a minha voz, não era de me fazer ouvir. Então o teatro ensinou-me a pôr a minha voz cá para fora. E isto hoje também me ajuda muito nos vídeos, nas lives, a fazer as minhas sessões, porque hoje em dia consigo projetar a minha voz, consigo respirar através do diafragma, não é? Portanto, consigo ter uma noção de como é que posso, como é que eu posso
como é que eu tenho de explicar, como é que eu posso ter uma melhor dicção, ok? Ou seja, como é que eu posso realmente não falar e de repente ninguém me percebe, porque era isto que acontecia lá atrás. Então comecei a projetar a minha voz, a ter uma melhor dicção das palavras, a conseguir também obter outro tipo de vocabulário. Então foi muito importante para mim nesse sentido. No teatro também começava a cantar, tinha partes de canções, até as pessoas me diziam: ai, tu tens uma voz excelente para cantar, e eu: ai, eu adoro cantar, então ainda bem que eu também conseguia expressar essa parte de mim e conseguia acima de tudo divertir-me. Ou seja, no meio de tudo isto, o principal foco aqui também era a diversão, não era só a dedicação, não era só a disciplina, claro que não. Essas foram aprendizagens que eu fui tendo, mas acima de tudo era a diversão. Eu conseguia vibrar, eu conseguia me divertir imenso com aquilo e hoje em dia também percebo o porquê, porque eu, segundo a numerologia, o meu número, não é? Portanto, eu tenho aqui o número 3 de missão e então a minha missão está muito ligada a isto, à comunicação, à alegria, à expressão, a inovar, a criar, não é? A criar. Então tudo isto já fazia parte de mim, só que eu nem tinha bem a consciência do porquê de eu estar a fazer todas estas coisinhas. Então mais tarde eu fui crescendo, fui para o secundário e quando nós temos que tomar aquela decisão de para que área é que eu quero ir, eu aí, ok, eu não sabia bem para onde é que eu queria ir, mas eu sabia que era na área da saúde. Eu comecei a perceber-me que, matemática não é para mim. História também não é para mim. O que eu gosto mais, ok, gosto mais de biologia, gosto mais de física, de química, ok, eu gostava mais dessas áreas. E eu lembro-me que na altura a irmã de um amigo nosso tinha uma. A irmã de um amigo nosso tinha ido para a faculdade e estava a tirar nutrição. E então, na altura, eu pensei o seguinte: será que eu quero ser médica? Mas depois pensei: Teresa, tu não gostas de sangue, tu não gostas de ver assim coisas horríveis. Eu acho que não estás preparada para ser médica, portanto, acho que não é boa ideia. Mas depois eu fiquei sempre com aquela ideia de, e nutricionista? E falar sobre os alimentos, sobre o bem-estar? Por acaso a minha mãe na altura tinha sempre assim muitos livros de bem-estar, muitos livros de exercício físico, de alimentação saudável, e eu interessava-me muito por aquilo. Apesar de eu não ter uma alimentação assim muito, muito saudável, que na altura, na minha infância, não tive, eu não gostava de vegetais, eu não gostava muito de fruta, comia assim pouquinha, portanto, comia muitos cereais com chocolate, bebia muito leite com chocolate. Então, mas eu gostava daquilo, aquilo interessava-me, ver aqueles livros, fazer exercício físico, eu ia para o quintal da minha avó e fazia exercício físico, então aquilo, eu comecei a pensar assim, se calhar nutricionista pode fazer sentido para mim. E depois eu também queria sair das minhas raízes, das minhas origens. Eu queria ir para uma faculdade e queria realmente um curso que não existisse em São Miguel, não é? E eu, ok, então se eu for para nutrição, eu consigo seguir uma área que eu acho que vou gostar e ao mesmo tempo vou estar a sair das minhas origens, porque eu tinha uma fome muito grande por liberdade, por independência, por me desenrascar sozinha, por fazer as minhas coisas. Eu sempre tive essa vontade de voar, de explorar o mundo, de fazer coisas diferentes, sabes? E então, eu a partir do 10º ano, eu já sabia exatamente para onde é que eu queria ir. Eu queria tirar Ciências da Nutrição, eu queria ir para a Ilha Terceira durante 2 anos e depois fazer aqui no Porto, que é onde eu estou agora, os outros 2 anos. Então eu fiz assim, já tinha isto na cabeça. Eu sou uma pessoa extremamente pragmática e decidida, e quando eu decido que quero uma coisa, eu luto por isso até ao fim, até dar certo, ok? Eu sou uma pessoa extremamente persistente e então foi exatamente isso que aconteceu. Estudei para isso, fiz os exames para isso, eu já sabia que a minha primeira opção era Ciências da Nutrição, queria ir para a outra ilha, para a Ilha Terceira, na mesma nos Açores, e depois tinha aqui o protocolo de fazer os outros 2 anos no Porto. E assim foi, portanto, eu já sabia que era isto que eu queria e aconteceu exatamente dessa forma, sem grandes indecisões.
Então lembro-me que aos meus 18 anos, portanto, lá fui eu estudar nutrição para a Ilha Terceira, foi, aqui a faculdade foi muito bom para eu ganhar independência, para eu me conhecer ainda melhor, para tirar o curso, para perceber realmente como é que isto funcionava e realmente eu gostei muito do curso e estava muito entusiasmada para ir para o mercado do trabalho, estava muito, muito entusiasmada para começar a trabalhar nesta área. Agora, foi aí que tudo começou a acontecer, não é? E aqui a parte do coaching, que depois também acabou por vir até mim. Eu acredito que o coaching veio até mim. Eu acredito que fui empurrada pela vida para chegar até ao coaching. Então eu lembro-me que tirei o curso, eu queria ficar a estagiar cá no Porto, então eu enviei o meu currículo para vários e vários sítios, porque nós temos que fazer um estágio curricular e depois um estágio à ordem. Então eu enviei para vários sítios, portanto, isto em 2016, só que as coisas não estavam a correr assim tão bem. E depois as pessoas à minha volta começavam-me a dizer: ai, mas não queres ir para um hospital? Não queres fazer assim algo na indústria ou em outro sítio? E eu sabia que não, eu queria ir para uma clínica, eu queria atender pessoas, queria fazer consultas individuais, era isso que eu queria. Aliás, o meu sonho, quando eu saí da faculdade, era um dia mais tarde eu própria criar a minha clínica de bem-estar ou a minha clínica de nutrição e poder dar clínicas individuais. E eu sempre disse às pessoas à minha volta que eu queria ajudar à séria as pessoas, que eu não queria ser aquela nutricionista chapa 5, passava o plano chapa 5, eu queria ajudar, queria que elas mudassem, queria realmente que elas fossem bem-sucedidas nos seus resultados. E eu não podia fazer isso se fosse para uma indústria, se fosse para um hospital onde as pessoas muitas vezes nem pagam as consultas, não é? Ou seja, eu queria realmente pessoas comprometidas. E então eu enviei vários currículos, as coisas não estavam a correr assim tão bem. Eu também cheguei a pensar, ok, eu se calhar vou para São Miguel, não, se calhar não é boa ideia ficar aqui no Porto. Até que um dia eu recebi um e-mail em resposta a uma das clínicas para onde eu tinha enviado o currículo. E eu, a sério? E fui lá à clínica, apresentei-me e elas disseram, ok, podes começar já, estamos aqui para te receber. E eu, ok. Só que eu não sabia onde é que eu estava a entrar. E nessa clínica, mais tarde, eu vinha a perceber que eles seguiam um método de emagrecimento. Nesta altura, portanto, através da endocrinologista, ela passava imensos medicamentos para a pessoa conseguir emagrecer, para a pessoa conseguir ficar sem apetite, mas lá está, eu ia para lá enquanto nutricionista ajudar exatamente essas pessoas a mudarem a sua alimentação, porque era isto que estava a faltar, ou seja, as pessoas já iam e já faziam a parte da medicação e já tinham essa parte, portanto, já tinham essa parte encaminhada e eu ia lá com a função de ajudar exatamente essas pessoas com um plano alimentar, com algumas orientações alimentares. E eu pensei que, sinceramente, as coisas fossem mais fáceis do que eu estava à espera. Porquê? Porque nós saímos da faculdade, e hoje em dia consigo perceber isso, saímos muito, muito mal preparadas. Enquanto nutricionistas, nós saímos muito mal preparadas da faculdade. Não a nível de conhecimento, sabes? Mas a nível de relação com o outro, relação com as pessoas, mudança de comportamento. Eu espero que a longo prazo, ou que se calhar hoje em dia, não é? Já se tenha um maior cuidado nesse sentido e que as universidades e faculdades já consigam inserir abordagens motivacionais, abordagens de comportamento. Nós não precisamos de sermos psicólogas, mas ao mesmo tempo precisamos de alguma base nesse sentido, porque senão é muito difícil conseguirmos ajudar alguém através de um plano alimentar. E ponto. É muito difícil fazermos isso, está bem? Então eu aí comecei a sentir esta grande dificuldade. Eu sentia que as pessoas chegavam lá desesperadas, à procura de medicação, à procura de tratamentos estéticos para conseguirem emagrecer, mas o que é que acontecia? As pessoas não queriam mudar, as pessoas tinham muitas desculpas. Falta-me tempo, falta-me organização, eu não quero fazer isto, já fiz tantas vezes e não resultou. E eu comecei a perceber que eu não estava a conseguir ajudar as pessoas. E eu lembro-me na altura, eu queria tanto ajudar,
que eu ficava exausta, eu ficava cansada, eu fiquei muito, muito frustrada, eu chorava, eu ia para casa e eu lembro-me que eu chorava, eu chorava, eu chorava. Mas porquê? Porque é que as pessoas não conseguem ter resultados? Porque é que as pessoas vivem neste limite, neste desespero? Como é que eu posso ajudá-las? Portanto, na altura, sem qualquer conhecimento de coaching, de espiritualidade, eu acho que comecei mesmo a colocar uma intenção de, não é? Como é que eu posso ajudá-las? Como é que eu posso ajudá-las? E o universo, de alguma forma, ouviu-me. E eu depois fui tendo aqui acesso a alguns workshops gratuitos da Joana Carvalho Costa, que fazia o Nutri Coaching, e eu fui começando a ver aquilo e eu, se calhar é isto, se calhar é isto que as pessoas precisam, se calhar é isto que eu preciso de fazer. Portanto, na altura eu também não tinha muito dinheiro, então também tive que fazer uma grande poupança para investir no primeiro curso de Nutri Coaching que eu fiz. E então eu tive que dar o salto, e percebi que não podia continuar a fazer as coisas como eu estava a fazer. E foi a melhor decisão que eu tomei na altura. Eu ainda hesitei acho que 2 ou 3 vezes e só depois é que entrei mais à frente. Mas, pronto, eu acho que tudo também acontece no momento certo e no momento em que estamos mais preparadas. E então eu comecei a tirar o curso de Nutri-Coaching para ajudar as pessoas, para também ajudar-me a mim a ser uma pessoa mais confiante, mais segura. E quando eu comecei a entrar aqui no mundo do coaching, mesmo que esta primeira formação tenha sido mais especializada na área da nutrição, eu comecei a ajudar as pessoas, mas também esta formação ajudou-me muito a nível pessoal. A nível dos clientes, eu comecei a sentir-me mais segura, comecei a sentir-me mais confiante, comecei a ter mesmo mais ferramentas para conseguir ajudar as pessoas, porque eu não tinha ferramentas nenhumas para ajudar a motivar, para ajudar na fome emocional, para ajudar, portanto, quando as pessoas estavam frustradas. Eu não sabia o que havia de fazer. Nós não temos esse tipo de protocolos. Então o Nutri-Coaching ajudou-me muito a ganhar confiança e a perceber, ok, a pessoa traz este problema, como é que eu posso agir? Que técnica, seja ela verbal ou seja ela escrita, qual é que é a técnica que eu posso incorporar aqui neste atendimento? Então eu comecei a criar a minha sequência de atendimentos, eu comecei a ter mais empatia com as pessoas, a comunicar de forma mais positiva, a fazer as chamadas perguntas abertas, a não dar a informação toda, mas fazer mais perguntas e a ouvir mais, a escuta ativa, porque eu sempre fui uma pessoa que eu gosto muito de falar e às vezes dou por mim interromper as pessoas, dou por mim interromper o raciocínio do outro lado. Então comecei a ter mais cuidado com isto, a estar mais calma, mais serena nas consultas e a focar realmente no meu cliente. E tudo isto mudou. Mudou, lá está, as pessoas sentiam-se mais motivadas, as pessoas já tinham resultados, as pessoas começavam a pensar de uma outra forma, mas muitas pessoas eu ainda não conseguia chegar a elas também, ou seja, houve algumas melhorias, mas ao mesmo tempo não era toda a gente. Então ainda existia aqui uma grande frustração pessoal. Mas foi muito giro. A nível pessoal, eu tive um grande impacto, o Nutri-Coaching, apesar de ser mais especializado na nutrição, o coaching em si trouxe-me uma maior consciência sobre mim. Eu antes dava por mim a ir no carro até à clínica e a ter pensamentos muito negativos, a duvidar de mim, muito insegura, numa posição de vítima, não é? Hoje em dia eu reconheço isto, de vitimização. E esta vitimização, obviamente, que também vem da minha educação, vem das mulheres da minha família, é um padrão que nós temos, não é? Um padrão de submissão, um padrão de queixar-me e não fazer nada para mudar isto, um padrão de eu procuro uma salvação fora de mim, eu procuro um milagre e eu sinto que não tenho responsabilidade por mudar isto, ou eu sinto-me impotente. E eu percebi muito isto, que isto é um padrão familiar que eu própria também estava a pôr cá para fora e que isto me estava a prejudicar muito, muito, muito em ter mais consultas, em realmente conseguir ter mais sucesso profissional aqui na altura e também a nível de relacionamentos. Os próprios relacionamentos amorosos que eu estava a ter,
entretanto, eu tinha terminado aí uma relação que eu tinha iniciado na faculdade, e eu também estava a passar assim um momento muito, muito triste, um momento muito... aquele luto, não é? Nós temos que fazer um luto grande após terminarmos uma relação, que neste caso durou cerca de 3 anos, e então, para mim, o coaching também me veio ajudar muito, muito, muito nessa fase da minha vida, em que eu percebi que eu tinha sido uma pessoa altamente obsessiva, um grande padrão de controlo, de codependência emocional, quase como se a minha relação estivesse bem, eu estava bem, se a minha relação não estivesse bem, eu estava um caco. E eu percebi tudo aquilo que eu fiz de errado, nessa relação onde eu estive. E eu comecei a ter muito mais consciência sobre mim, sobre a forma como eu estava a comunicar comigo. Eu era a minha pior inimiga. Eu própria, eu rebaixava-me. Eu, a sério, era mesmo horrível. Eu era crítica, eu rebaixava-me, eu achava que eu era inferior aos outros. Na altura, nessa clínica, também ainda tinha muita questão do sotaque, e elas próprias me disseram para começar a gravar vídeos, a fazer a gestão das redes sociais. Eu comecei e elas, tens que gravar uns vídeos, grava uns vídeos. Eu cheia de medo, mais uma vez, mas lá fui eu, lá comecei a gravar vídeos, como eu te expliquei no podcast anterior. Mas eu tinha um grande receio do meu sotaque, então eu fazia vídeos, mas fazia tipo teatral. Eu disfarçava o sotaque para não parecer que eu era dos Açores, entendes? Então eu sentia muita inferioridade, um grande preconceito com o facto de ter vindo dos Açores, como se eu fosse menos do que alguém, como se eu fosse inferior, como se eu não tivesse assim tanto valor. Então, o coaching nessa altura ajudou-me a trabalhar todos estes pontos. E eu depois aí, eu só dizia assim, e lembro-me de comentar com alguém lá na clínica, eu não quero mais relacionamentos amorosos na minha vida, eu não quero mais ter aqui ninguém porque estava um caco. E lembro-me perfeitamente que na altura ela me disse o seguinte: Teresa, eu acredito que tu um dia vais encontrar o amor e vais perceber que esse amor vai te expandir e vai ser um apoio na tua vida, sendo tu uma mulher independente, ou seja, que tu podes manter a independência e a tua felicidade e aquilo que te faz feliz, mas tendo essa expansão, alguém que te faz crescer e que está ali ao teu lado para te apoiar. Porque na altura isto parecia-me irreal. Eu comecei a pensar que isto de estar numa relação é horrível. Isto, eu tenho que ter a minha liberdade, eu tenho que fazer as minhas coisas. Eu não posso ter uma relação, senão eu vou ficar triste, vou ficar doente, vou ficar chateada. Isto vai mexer muito com as minhas emoções. Então eu própria percebi-me que eu, na altura, eu tive uma relação tóxica, mas não era a outra pessoa, era eu. Eu fui a causadora de ter uma relação tóxica. Então, o coaching abriu muito, muito, muito estas portas do autoconhecimento. E como o Nutri-Coaching me abriu assim tanto, tanto, tanto estas portas do autoconhecimento, eu quis saber mais. Eu queria saber mais. Então eu lembro-me que na altura o Eduardo Reis Trugal foi-nos dar uma aula bónus no curso de Nutri-Coaching e eu adorei. Foi sobre crenças limitadoras. Não fazia a mínima ideia sobre o que era crenças limitadoras na altura, mas eu gostei bastante e então eu decidi avançar depois mais à frente com o Enia Coaching e tirei então a certificação em Enia Coaching, o Enneagrama, o método dos 9 passos, não é? Construir um programa online de 3 meses e com valor premium. E então, eu na altura já tinha saído da clínica porque as coisas também não estavam a funcionar muito bem e então na altura eu fui despedida até e fui despedida através de um e-mail. Eu lembro-me que isto foi também um momento em que eu chorei muito, senti muito, muito mal, porque por um lado eu queria fazer com que as coisas dessem resultado e funcionassem e queria ficar lá a fazer o estágio do IFP, não é? Para conseguir também ser remunerada. E na altura, portanto, eu senti que não estava a corresponder às expectativas que eles tinham para mim e de alguma forma eu sinto que se calhar fiz determinadas coisas que não estavam de acordo com o que eles queriam e depois eles despediram-me por
um e-mail. Literalmente foi isso. Eu pensava que ia fazer o estágio IEFP e pensava que as coisas já estavam a ser encaminhadas. Na altura nem me disseram que o estágio já estava aprovado, deram aqueles 15 dias e depois despediram-me por e-mail e eu fui lá no dia seguinte. Na altura eu lembro-me perfeitamente que até tinha tido um acidente com o carro, portanto já podes ver que a minha vida toda estava assim num caos, porque eu acredito muito que quando nós temos muitos problemas com os carros, com o carro, isto também reflete em nós uma desintegração. E, por exemplo, se é a bateria, como é que está a tua bateria? Se é um acidente, como é que está a tua vida e o que é que tu não queres ver? Precisas de um limite forte para mudar, não é? Ou seja, porque eu sabia que eu não queria continuar lá, sabes? Mas ao mesmo tempo eu ia continuar lá porque eu precisava de receber algum dinheiro. Mas eu, na minha intuição e lá no fundo, eu sabia que a minha jornada lá já tinha terminado, não era para continuar. E então recebi esse e-mail, fiquei muito triste, mas ao mesmo tempo percebi, ok, não é para continuar aqui. Mas lembro-me que fui lá no dia seguinte, o meu carro estava num caco ainda, fui lá buscar os meus livros, fui lá buscar as minhas coisas e praticamente nem me despedi de quase ninguém e foi assim que terminou a minha viagem naquela clínica. Portanto, foi assim, novamente, lá está, eu acredito que nós e a nossa realidade é um reflexo daquilo que nós estamos a vibrar e da forma como nós nos sentimos e como estamos a pensar. Então, na altura estava um caco, obviamente que a vida toda depois também estava um caco. Pronto, mas tirando isso, eu não desisti, eu permiti-me ir à procura de trabalho, não é? Na área da nutrição, encontrei aqui os ginásios, fui rapidamente, porque no espaço de um mês eu já estava a trabalhar noutros sítios. E então, aí, ao mesmo tempo em que eu estava a começar nos ginásios, eu depois também comecei a tirar o Enya Coaching, porque eu queria saber mais. Eu sabia que eu precisava de continuar esta jornada de desenvolvimento pessoal, porque eu estava num ponto da minha vida em que eu não estava bem. Eu não estava bem. Inclusive, nessa clínica, eu até tive a tomar antidepressivos, porque eu não estava bem. Então, depois eu parei os antidepressivos, porque eu percebi que não era a medicação que me ia curar, nem fazer com que eu fosse uma pessoa mais alegre. Eu é que tinha, literalmente, muito lixo dentro de mim que precisava de ser filtrado, que precisava de ser eliminado, precisava de começar a cultivar uma comunicação mais positiva, perceber algumas coisas da minha vida que não estavam bem resolvidas, portanto, enfim, muita limpeza, eu estava a precisar de muita limpeza. Então continuei o Enya Coaching, comecei a trabalhar em ginásios. Desde a primeira entrevista eles disseram: Teresa, nós aqui não te vamos pagar um ordenado base, tu vais conseguir, portanto, ter avaliações gratuitas, nós vamos te dar potenciais clientes, tens uma avaliação gratuita, um diagnóstico gratuito e depois a partir daí és tu que apresentas os teus serviços e as pessoas podem comprar as tuas consultas e podem passar pelo teu acompanhamento. E eu, ok, eu na altura estava desesperada, então eu só queria ter um trabalho, eu só queria mesmo ter um trabalho. Eu, ok, não faz mal, eu quero isto, portanto deem-me trabalho que eu vou conseguir ter essas consultas, porque eu também já fazia isto na clínica, falar com a pessoa, apresentar o serviço para ela conseguir fazer o processo. E então eu comecei a trabalhar nos ginásios, eu lembro-me que, uau, os primeiros 3 meses foram incríveis. Eu comecei a fazer as avaliações gratuitas e a ter muita gente. Nos primeiros 3 meses eu acho que alcancei 100 clientes, ou perto de 100 clientes, e eu, uau, isto está a correr muito bem. Porquê? Porque eu já sabia, portanto, as bases do coaching, eu já sabia como é que eu ia estruturar as minhas consultas, já tinha uma sequência de coisas que eu entregava nas várias consultas. Na própria avaliação gratuita, eu peguei no coaching para fazer o meu script de venda, não é? Portanto, perguntar quais eram as principais dificuldades e o que é que faltava para alcançar os objetivos. Enfim, comecei depois a estruturar aqui a minha sessão zero, não é? Hoje em dia fala-se muito em sessão zero. Na altura, ok, era a avaliação gratuita. Então as coisas começaram a correr bem nesse sentido. Eu comecei a tirar o Enya Coaching, comecei a perceber ainda mais coisas sobre mim. Ok, mas depois o que é que começou a acontecer passado esses 3 meses? A Teresa começa a ir abaixo novamente. Pela questão da energia. Depois sentia que ganhava pouco dinheiro
Ou seja, eu sentia que estava a ter muito sucesso, muitas pessoas, muito trabalho, a agenda cheia, mas ao mesmo tempo eu sentia que estava a ter quebra de energia, sentia-me cansada, sentia-me exausta, sentia que às vezes as pessoas já iam falar comigo e eu já não estava a escutá-las, eu já estava sem paciência, estava farta, estava irritada, portanto, enfim, as coisas estavam assim um bocadinho tremidas e isto começou-se a refletir onde? Nos resultados que eu estava a obter. Portanto, mais uma vez, e eu hoje consigo perceber isto muito, muito bem, que é, nós temos que mudar a nossa vibração para melhorar os nossos resultados. Então, sempre que eu me sentia mais confiante, mais empoderada, sentia-me mais segura, as coisas corriam bem. Sempre que eu começava a duvidar de mim, a ficar mais irritada, mais impaciente, a sentir que as coisas não estavam a correr assim tão bem, os resultados também, não é? Portanto, começava a atrair resultados piores. Então, foi exatamente isto que começou a acontecer. Eu depois também comecei a ter aqui um conflito interno. O que é? Quando eu falo em conflito interno, estou a falar de quê? Eu queria pôr cá para fora, portanto isto foi em 2018, eu queria pôr cá para fora o meu programa online que eu tinha aprendido no Enya Coaching. E eu, ok, eu posso criar as minhas redes sociais e começar a trabalhar com um programa mais premium, a 500 e tal euros, a 900 euros. Ok, eu quero fazer isto. Então comecei a dar estes passos para trabalhar por conta própria. E fazia as duas coisas ao mesmo tempo. Estava eu nas redes sociais a expor o meu trabalho, estava nos ginásios, aprendi muito, 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 muito nos ginásios, nesta clínica onde estive. E depois, portanto, quando eu também estava nos ginásios, houve aqui uma outra coisa que me fortaleceu imenso. Nesse ano de 2018, eu lembro-me que no total eu li cerca de 10 livros de desenvolvimento pessoal. Porque na altura eu também queria tirar mais cursos e queria fazer mais coisas, só que eu também não tinha muito dinheiro. E eu, como não tinha muito dinheiro, eu tinha que aproveitar tudo aquilo que eu poderia comprar, livros, não é? A 10 euros, a 15 euros, 20 euros. E eu devorava conteúdos no YouTube. Eu ia ver, portanto, eu lembro-me muito, muito de ver o Érico Rocha na altura, a Mari Fazi, a Isis Moreira. Eu acompanhava muito estes três grandes especialistas do marketing. Eu via os vídeos todos. Eu tinha um caderno onde eu tirava apontamentos. Eu lia livros de desenvolvimento pessoal. Eu lembro-me que no ginásio eu levava sempre um livro para o ginásio. Porquê? E tu, se trabalhas em ginásios, sabes bem disto. Nós às vezes temos ali uns tempos mortos, em que, por exemplo, temos 2 consultas de manhã, temos 4 consultas ao final da tarde e mais 2 consultas até às 8 da noite. E podemos ter ali, se calhar, um espaço, uma hora de almoço de 3 horas, ou uma hora de almoço de 4 horas. Então eu levava livros e eu lembro-me de estar no ginásio e às vezes eu nem saía do meu consultório, ficava lá no gabinete, não é? Ficava lá no gabinete e começava a ler os livros, a tirar apontamentos, e eu ia nutrindo a minha mente. Eu fui nutrindo a minha mente com tudo aquilo que eu podia encontrar, ok? Depois foi muito interessante que também nesse ginásio comecei a me relacionar com uma pessoa, portanto, na altura também foi assim um relacionamento que não correu muito bem, mas eu já estava, e sinto-me muito orgulhosa por isso, eu já estava num outro ponto da minha vida e foi muito, muito bom para mim perceber que eu já não era aquela pessoa tão tóxica como tinha sido antes no relacionamento amoroso, eu já não era aquela pessoa desgastante, eu já não era aquela pessoa controladora, eu já tinha outro tipo de comunicação, isso para mim foi muito positivo, perceber também a minha evolução, apesar de eu sentir que ainda não estava naquele patamar que eu queria, e acho que nunca vamos estar, porque eu sou uma eterna insatisfeita e nós temos que valorizar o nosso percurso, mas quando alcançarmos determinada meta e objetivo, vamos querer alcançar outros, não é? Outras metas e outros objetivos, mas lá está, eu sentia muito esta satisfação de tu estás melhor, tu estás a evoluir. Uau, Teresa, que crescimento incrível num curto espaço de tempo. Isto também aconteceu porque eu permiti-me investir em mim, porque eu permiti-me rodear de pessoas que estavam a passar por situações semelhantes, rodear-me de pessoas que me inspiravam, nutrir a minha mente através de livros, através de vídeos no YouTube. Eu fazia isto da minha vida. A minha vida era isto. E então, isto depois para te dizer que as coisas não começaram a correr bem no online,
Passado 3 meses, 4 meses, eu estava no online e as coisas não estavam a funcionar, as coisas não estavam a avançar. Eu tinha 0 clientes e eu, fogo, como é que é possível? Mas eu sabia que eu não queria continuar a trabalhar nos ginásios, aquilo já me estava a desgastar. Eu até gostava de fazer aquilo, mas aquilo estava-me a desgastar imenso. Então eu comecei a enviar currículos, para outros sítios e sítios onde eu não fosse trabalhar enquanto nutricionista. Ao longo desse ano eu também estava a tirar a minha tese, estava a fazer mesmo a minha tese de mestrado, então podes ver que muita coisa a acontecer. Portanto, tinha aí algumas pendências ainda para resolver, mas eu decidi então despedir-me dos ginásios, e fui trabalhar para a Staples. Enviei currículos para vários sítios e fui trabalhar para a Staples durante 6 meses. Comecei em maio de 2018 e terminei no final de 2018. E então aí, na Staples, fui trabalhar a part-time, então conseguia ter mais tempo para me dedicar à minha tese de mestrado e para me dedicar também às minhas redes sociais, e eu aí decidi que precisava de ajuda. Chegou a hora em que eu percebi novamente: tu precisas de ajuda para alavancar e ter os primeiros clientes, porque isto não está a funcionar. Então foi aí que eu fiz a mentoria com a Joana Carvalho Costa e depois as coisas no final do ano começaram a correr melhor. E em 2019 comecei a entrar aqui à séria nas redes sociais com o meu projeto Dieta para a Vida e comecei a ter, não é, portanto, mais sucesso no início. Ainda tive ali um ano atribulado, mas em 2020 já consegui expandir e sentir muito, muito satisfeita e chegar a mais pessoas. Então, isto para te dizer que, entretanto, eu também tirei várias outras formações, programas de meditações, programas relacionados com a parte financeira, com a parte do dinheiro, retirar crenças limitadoras. Depois comecei a aprofundar mais as terapias holísticas, o tarot da Anura, os cristais, os florais da Anura, portanto, os chakras. Comecei a entrar também em toda esta outra parte mais energética, porque eu sentia sempre aquele desgaste de energia. Sentia-me sempre muito cansada, muito exausta, apesar de eu já estar a fazer algo que eu gostava. E então foi assim o meu percurso, de como é que eu nunca imaginei que me fosse tornar coach, não é? E terapeuta, mas efetivamente foi o meu percurso pessoal que me foi empurrando para várias terapias, para várias coisas que iam fazendo sentido, e onde eu própria fui-me melhorando a mim própria e, ao mesmo tempo, isto também depois se refletia cá fora na minha vida, nos meus relacionamentos, refletiu-se no meu sucesso profissional, no meu negócio online, portanto, e eu acredito muito nisto, que tu que estás aí desse lado, tu não deves parar para ires procurar o desenvolvimento pessoal e depois expandires o teu negócio online. Não, eu acho que deves fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sempre fiz dessa forma. Eu nunca parei de tirar formações, cursos, mentorias na área do desenvolvimento pessoal. Fui sempre promovendo este meu crescimento interno para também conseguir alavancar o meu negócio a próximos patamares. E eu acho que assim, em conjunto, funciona muito melhor. Falo por mim e falo também por pessoas que eu vejo que fazem essas paragens e que depois a coisa também não corre ali muito bem. Eu acredito que podemos sim juntar as duas coisas, está bem? Então foi assim a minha aventura neste mundo do desenvolvimento pessoal. Eu lembro-me que lá atrás, eu só conhecia o coaching do Gustavo Santos, portanto, era a única coisa que eu ouvia falar sobre isto. Eu própria tinha assim alguns conceitos ou preconceitos sobre o que era o coaching, sobre o que era a espiritualidade, as terapias energéticas. Era sempre aquela coisa de, esta trabalha com as energias, ai que horror, ai, o coaching, mas o que é isto do coaching? Ai, aquelas pessoas que vão motivar os outros, mas isto é só dinheiro para o lixo. Eu tinha muito também estes preconceitos, sabes? Mas depois de experienciar na pele as minhas mudanças, depois de falar com colegas da faculdade, colegas da infância, que olhavam para mim e me diziam: Teresa, tu estás outra, tu não és a mesma pessoa. E eu sou a mesma pessoa, só que depois não é de ter feito quase que um reset na minha vida e num reset de quem eu era antigamente, não é? Eu tive que me desapegar
desapegar de muita coisa interna, de muito lixo emocional que eu tinha, de muitos padrões familiares, da sociedade, muitas coisas. Mas uma coisa eu garanto-te, foi por eu ter feito este trabalho de desenvolvimento pessoal que eu hoje em dia realmente consigo também ajudar outras pessoas, porque à medida que eu fazia este trabalho de desenvolvimento pessoal, eu percebi que eu estava-me a tornar numa mulher mais empoderada, numa mulher livre, menos vítima e mais responsável, que pode tomar as rédeas pela sua vida, mais corajosa. E depois também foi aí que eu me comecei a perceber que eu não queria trabalhar só com emagrecimento, só com nutrição, e que queria trabalhar também com empreendedorismo, com outras empreendedoras. Até porque, como eu fiz toda esta jornada intensa de autoconhecimento, de descoberta, de transformação interna, e também estava ao mesmo tempo a trabalhar na expansão do meu negócio online, as minhas colegas nutricionistas, colegas coaches também, vinham-me perguntar: Teresa, como é que tu fazes isto? Teresa, como é que tu lidas com este tipo de clientes? Teresa, como é que tu desbloqueias este medo de vender? Desbloqueias este medo de cobrar pelos teus serviços? Então, foi assim todo um processo que me trouxe até aqui. Na altura em que eu estou a gravar este podcast, eu tenho 27 anos, portanto, e se foi possível para mim fazer este trabalho tão cedo, eu quero levar este trabalho a mais e mais pessoas. A minha intenção é mesmo ajudar, não é? A mudar gerações, que as próximas gerações possam ser mais positivas, mais conscientes, mais empoderadas, que reconheçam logo e já os seus dons, os seus talentos, para ajudarem o outro através disso. Eu quero ajudar mulheres a serem livres. E muitas vezes nós na nossa vida também passamos por coisas difíceis e com certeza tu que estás aí desse lado também podes ter passado por coisas difíceis, mas lembra-te sempre que por vezes é necessário nós vivermos os contrastes. Então, se eu não soube o que era ser livre, eu vou ter uma grande fome de liberdade e eu vou à procura de coisas que me vão dar liberdade. Se eu não soube, se eu não tinha amor próprio, amor por mim, não é? E ficava à espera que os outros me amassem, ficava à espera da aprovação dos outros, da validação dos outros, eu vou ter, não é? Portanto, agora a aprendizagem de me amar. Então, lembra-te que mesmo que tu sintas que tu não devias ter passado por alguma coisa na tua vida, não devias ter passado aí por algum momento mais desafiante, que isso está-te a dar o contraste daquilo que tu procuras hoje em dia, está bem? Então, muitas vezes, aquilo que passamos vai nos conduzir ao nosso propósito, vai nos preparar para o nosso propósito. Porque eu também, quando estava no emagrecimento, eu depois percebi, não é bem isto que eu quero fazer. Eu quero trabalhar a parte emocional, eu quero trabalhar a parte mental, eu quero ser mais coach, eu não quero ser apenas nutricionista. E depois também me perguntavam assim, mas vais deixar aqueles anos todos de faculdade irem por água abaixo? E eu, não, eu vou manter a parte da nutrição. Mas ao mesmo tempo, a parte da nutrição também me trouxe muitos conhecimentos a nível pessoal, de como é que eu me vou alimentar bem, de como é que eu posso cuidar de mim, como é que eu posso cuidar da minha saúde. Hoje em dia tenho uma alimentação muito mais saudável do que tinha há 10 anos atrás, ok? Então, eu sinto que tudo aquilo que nós fazemos vai nos conduzindo e vai nos preparando para nós nos alinharmos com o nosso propósito. E realmente todas as dores que eu senti, todos aqueles momentos menos bons que eu vivi, eu percebo que me permitiram abrir os olhos e tornar-me numa pessoa melhor. Agora, eu espero que tu, que estás a ouvir este podcast, que sintas que isto não vai acontecer de um dia para o outro e não vai acontecer se tu não te dedicares, não é? E se não fizeres o teu trabalho interno. Então, faz esse trabalho interno, procura formações, mentorias, cursos que te possam ajudar, procura pessoas que te possam ajudar, tá bem? E então é por isso que eu hoje em dia também trabalho com empreendedoras, para que mais pessoas possam beneficiar daquilo que elas têm para entregar, para que elas possam também educar melhor os seus filhos, possam ser mães mais positivas, empoderadas, possam ser mulheres livres, possam ter bons relacionamentos. É um todo.
Quando nós atuamos numa determinada área, nunca te esqueças disso. Não estamos só a promover um resultado naquela área, mas sim em várias áreas da vida daquela pessoa. Então eu espero que a minha partilha desta história te tenha ajudado a perceberes também aí algumas coisas sobre a tua vida, mais do que partilhar aqui a minha história e que tu me conheças melhor. A minha intenção é também fazer-te olhar para a tua vida, olhares para a tua vida e perceberes aí alguns pontos que ainda não tinhas percebido e perceberes que lá no fundo tu estás a ser preparada para algo maior. Estás a ser preparada para algo maior, ok? Queria-te deixar aqui esta grande mensagem. Um grande beijinho. Muito obrigada por me ouvires. Eu acredito que sais daqui com imensas aprendizagens e se tu gostaste deste episódio, marca-me nas tuas redes sociais, nos teus stories e partilha lá @teresasilva.mentora e a tua maior aprendizagem, que eu vou adorar saber. E se pretendes trabalhar comigo, evoluir, trabalhar sobre o teu mindset, vem-me seguir também através do site www.mentorateresasilva.com e lá tu traz todas as informações de como é que funciona a mentoria Mulher Magnética e como é que funcionam também os meus outros produtos para que eu te possa ajudar.